Queria convidar aqui à frente o nosso querido e amado pastor Canté, da Igreja da Paz. Vem cá, queridão, por favor. Pastor Canté. Quanto tempo está morando em Curitiba, Canté? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês que ele está morando em Curitiba. Ele é pastor da Igreja da Paz, aqui em Curitiba. Ele veio diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil, para Curitiba. Eu agora à tarde, ele estava chegando aqui na igreja, e estava quente, porém ele estava com uma jaqueta de couro. Eu falei, Canté, meu amigo, você já se acostumou com o clima de Curitiba? Ele falou, sim, mas eu não posso deixar essa jaqueta de lado, porque daqui a pouco eu vou precisar dela. E isso é uma verdade. Adalberto, vem cá, queridão, por favor, orar pelo Canté. Pastor Adalberto, também um grande amigo, Igreja Gileade. E ele também nos ajudou aí a organizar toda essa conferência também. Eu queria que o Adalberto pudesse, por favor, orar pelo Canté, abençoando a vida dele. Amém? Irmãos, deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Alguns me perguntam, pastor, o que foi que aconteceu com você? O que você tem no braço? Não é no braço, é na clavícula. Eu quebrei ela. Então, quando você for bater, irmão, bate só do lado direito, amém? Só isso aqui, não bate do lado esquerdo, porque realmente o lado esquerdo é o lado ainda que está machucado. Eu fiz cirurgia, eu acabei caindo de bicicleta. Diz que vaso ruim não quebra, irmão, mas isso não é verdade, quebra sim. Quebrei a clavícula em 4 partes, para você ter uma ideia. E passei por um processo de cirurgia, pinos e tudo mais, aí foi colocado. E agora estou num processo de recuperação, mais 12 dias eu tiro essa tipóia e vou começar a fazer fisioterapia. Então, lembra, quando você for bater, bate aqui, tá, irmãos? E não aqui do lado esquerdo, porque ele ainda dói. Pode quebrar o outro lado? Não, não pode quebrar o outro lado, não. Não, o João, não, cadê o João? O João gosta de bater no meu ombro, que é uma beleza. Vai lá, Adalberto. Para mim é uma alegria, boa tarde, a paz, apresentar a Deus em oração aquilo que Deus tem para nós, já está no coração do pastor Canté. Mas exatamente há 6 anos, na verdade, eu fui o primeiro a trazer o Canté nessa terra fria. E eu escolhi uma época em dezembro, né? Calor, né, curitibanos? E ele desceu no aeroporto. Pois então, mas aí eu tive que sair direto para uma loja para comprar moletom para ele, para a esposa e para a filhinha, que era novinha ainda. Ele me desceu com ela de shortinho, assim, coisa de cearense, irmãos. Mas é uma alegria, foi profético, e hoje ele está aqui conosco, fazendo o trabalho do Senhor, e vai nos trazer uma palavra abençoada. Quantos creem nisso? Vamos ficar em pé então, queridos, vamos abençoar o homem de Deus. Pai, nós te louvamos pela vida do pastor Canté. Sabemos, Pai, que a palavra que tu tens gerado no seu coração, ele vai transmitir com ousadia, determinado. E nós queremos, Pai, estar com o coração aberto para receber, como temos recebido nessa conferência, as tuas palavras, Pai. Usa teu servo com autoridade, e nós cremos nisso e te glorificamos. Deixa Deus te usar, amém. Podem sentar, boa tarde. Meu Deus, eu sou o primeiro a pôr em prática, né, o que a Mira ensinou aqui, né? Ela estava falando sobre ser uma pessoa positiva, né? Afirmação. Olhe para o seu irmão, diga para ele assim, olhe para ele. Você vai dizer para ele assim, você é uma grande bênção, você é uma potência, você é demais. Você é um grande líder, cheio do Espírito Santo, você é capaz. Diga para ele assim, quero te falar e te dizer que em tudo você vai vencer. Para a glória do Senhor, você já é mais que vencedor. Glória a Deus. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos nessa tarde, nessa conferência abençoada, né? Eu tive o privilégio de, juntamente com o pastor Eibe e toda a equipe lá em Santarém,
de estabelecermos a primeira conferência do MDA lá em Santarém. E depois, em 2005, mudamos para Fortaleza. E todos os anos, grandes conferências. Para mim é uma grande alegria poder participar dessa Conferência Sul. Chegou mais alguns materiais, eu tenho aqui um livro do pastor Eibe, esse é lançamento, Descubra o Seu Chamado. Viu? Esse livro acabou de chegar, pelo que eu fui informado, está à sua disposição lá nas livrarias, lá na frente. Eu servi como líder do ministério dos conselheiros por vários anos, tanto lá em Santarém como lá em Fortaleza, e eu tive o privilégio de escrever um livro sobre esse assunto, Consolidação, o desafio de não perder nenhum. Olha aqui para mim. Ganhar pessoas para Jesus não é tão difícil. Não está tão difícil ganhar alguém para Jesus. Eu te garanto, se nós saíssemos daqui agora, evangelizando um quarteirão, nós iríamos ganhar pessoas para Jesus. Sim ou não? Com certeza. O maior desafio, na minha opinião, tem sido consolidar essas pessoas. Integrar essas pessoas na vida da igreja. Deus me deu o privilégio de escrever esse pequeno livro. Está à sua disposição também lá atrás, se você puder adquirir. Vai ser bênção para a sua vida. A minha líder, a líder geral da Missão Paz, a pastora Rebeca, ela escreveu um livro sobre romance real. Esse livro aqui é muito importante para você, pastor, para você, líder, para instruir os seus jovens nessa área do romance real, nessa área na preparação para casamento. Então, a pastora Rebeca, olha, eu não conheço uma família tão exemplar na área de criação de filhos, mas também na instrução dos filhos para o matrimônio, para o casamento. Que família exemplar é a família do pastor Paulo Jeff e a pastora Rebeca. Então, ela escreveu esse livro muito, muito, muito joia para você, pastor, levar para os seus jovens da sua igreja. E tem mais um outro aqui do meu amigo Anildo Lopes sobre GE, Guia Prático para Grupos de Evangelismo. Muito bem. O pastor Luciano já doou vários livros, e eu quero doar um também. Quem vai fazer aniversário amanhã? Aniversário hoje já. Quem vai aniversariar amanhã? Então, pega aqui esse livro para você, meu amado. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Aguente aí, nós vamos daqui a pouco ler a palavra de Deus. Mas agora eu gostaria de começar com algo que aconteceu com uma família. Eu não sei exatamente de onde que a família era, mas digamos que fosse lá do interior do Brasil, lá de Santarém. Então, o filho foi para os Estados Unidos. 6 meses depois, ele liga para o pai, já falando tudo meio que americanizado, né? E ele começou a falar assim: papai, alô, papai. E o pai disse: alô, meu filho, tudo bem? Aí eles começaram a falar, e o filho perguntou assim: papai, cadê o John, papai? O pai falou: mas o John, quem é o John, meu filho? O João, papai. Ah, o João, o Joãozinho. Está aqui, meu filho. Papai. E a Melry, papai? Estou com tanta saudade da Melry. Cadê a Melry, papai? E o pai daqui do outro lado falou assim: meu filho, quem é a Melry? A Maria, papai. Aí o pai parou um pouquinho e disse assim: meu filho, você não vai perguntar pela Kate, não, meu filho? Aí o filho: Kate? É, a Kate Parius. A sua mãe. Glória a Deus.
Aleluia. Muito bem. Eu quero falar algo aqui. Em 1994, nós tivemos na história da Missão Paz, da Igreja da Paz, um momento muito difícil naquele ano. Eu lembro que, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sempre fui muito ativo para querer conhecer mais a Deus e ler a palavra de Deus. O pregador que me ganhou para Jesus, ele me deu uma Bíblia pequena, daquela Bíblia que os ministérios gideões entregam nas escolas. E ele disse assim, olha, isso aqui é uma Bíblia. Todas as vezes que você lê esse livro, Deus vai falar contigo. Eu acreditei naquilo. Nunca mais eu vi aquele pregador. Mas eu acreditei, aquelas palavras marcaram a minha vida. Deus vai falar contigo ao ler esse livro. Mas eu lembro que eu comecei a ler aquele livro, aquela Bíblia pequena, e lia, decorava versículos, decorava salmos inteiros, provérbios, o livro de 2 Timóteo todinho eu decorei de ponta a ponta, mas à medida que eu estava lendo a Bíblia, eu percebi que estava sumindo algumas páginas da Bíblia. E eu, na ignorância, naquela época nós não tínhamos discipulados e nada disso, nós não tínhamos acesso a estudos bíblicos ativamente. E eu pensava assim, poxa, o homem disse que a palavra é de Deus. Então, com certeza, Deus, em algum momento, já que a palavra é dele, ele está vindo aqui e pegar o que é dele. Irmãos, meu pai, ele era fumante e alcoólatra. E ele não gostava daqueles cigarros, aqueles que vêm pronto, não. Ele comprava um fumo, ele ia no comércio e comprava um fumo que vinha, um rolo assim, um esquema, fumo de corda, é isso aí. Aí ele fazia, moía bem miudinho lá e fazia os cigarros. Quando acabava uma folhinha especial de fazer aqueles cigarros, ele pegava qualquer folha que ele encontrava pela frente, de caderno, de livro, de jornal, e eu e os meus sobrinhos, a gente escondia e guardava bem guardadinho, mas, de alguma forma, ele conseguiu descobrir a minha Bíblia. Irmãos, e era ele que pegava a folha da Bíblia para fazer cigarro. Lá naquela Bíblia é o Novo Testamento, os Salmos e Provérbios. Então ele fumou muitos salmos. Também ele fumou Provérbios, irmãos. Aí eu estou lendo ali Mateus, Marcos, Lucas, João. De repente eu percebia que faltava uma folha de João. Ele fumou João também. Fumou Romanos. Fumou Apocalipse. Mas tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. De tanto ele fumar a palavra foi entrando para dentro dele. No final o homem converteu, graças a Deus por isso. Mas eu lembro, no ano de 1994, a Igreja da Paz estava num momento de muito crescimento. Em 92, nós começamos a estabelecer as células. E em 94, o discipulado, o MDA, começou a ser mais claro para nós. Mas em 94 aconteceu algo na nossa igreja, lá em Santarém, onde o nosso líder, pastor Lucas Uber, ele sofreu um acidente de ultraleve, ele caiu lá no Lago Grande, terra boa, e ele faleceu. Entre os obreiros, os pastores da igreja, surgiu uma pergunta, porque Lucas Uber era um grande líder, um grande apóstolo, um grande homem de Deus, desbravador, corajoso, intenso, um visionário. A visão que ele tinha era alcançar 100.000 igrejas, começando na Amazônia. E agora Lucas Uber morreu. E surgiu
uma pergunta. E agora? O que vamos fazer? E agora? O que eu vou fazer? Você já passou por algum momento na sua vida ministerial, pessoal, onde tudo está feio para o seu lado, a coisa não está dando certo, a coisa não está fluindo, e parece que estão todos contra você, e você pergunta, e agora? O que eu vou fazer? Alguém já fez essa pergunta? Você já se sentiu assim, como num beco, sem saída, sem esperança? Talvez você esteja vivendo um momento como esse. Puxa, tem uma situação, tem uma determinada situação para me resolver. E agora, o que é que eu vou fazer? Vamos encontrar essa resposta. 1 Samuel, capítulo 13, nós nos deparamos com a vida de uma família, Saul e Jonatas. Se você começar, nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler alguns versículos. Diz aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 13, diz assim no versículo 3. Ora, Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Geba, e que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouça os hebreus. Então todo o Israel ouviu dizer que Saul ferira a guarnição dos filisteus, e que Israel se fizera abomináveis aos olhos aos filisteus, e o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel com 30.000 carros, na outra tradução de 3.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Perceba que Jonatas se envolveu numa briga com uma guarnição dos filisteus, e aparentemente a Bíblia diz que ele venceu aquela guarnição, porque efetuou aquela pequena vitória. Saul tocou a trombeta. Ele disse assim: gente, todo Israel ficou sabendo daquilo. Gente, olha, nós conseguimos vencer a primeira batalha. Cuidado com a... Já viu aquela pessoa que, quando consegue uma pequena... alguma coisa acontece no ministério, ela já toca a trombeta. Quer que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo. Ela mesmo se promove, ela mesmo se exalta. A Bíblia diz que outros façam elogio a você e não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios, mas o Saul, ele mesmo falou: olha, nós vencemos os filisteus. Só que aquela atitude de Saul provocou uma revolta tão grande, um ódio tão grande, e os filisteus saíram para a briga, para a batalha, para a guerra. Saul convocou o povo que estava com ele, e veja no versículo 6, vendo, pois, os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo se achava angustiado, esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos esconderijos, nas cisternas. Veja só essa situação aqui. Saul convoca o povo para a guerra, mas quando eles perceberam que o exército inimigo era muito maior, muito mais forte, muito mais numeroso, eles, em vez de se posicionarem, eles se esconderam, eles fugiram, eles temeram. Agora, Saul e Jonatas estão numa situação complicada, porque estão diante de um inimigo furioso e um exército enfraquecido. Um exército medroso, que estão se escondendo pelas cavernas, pelos buracos, pelas cisternas. A coisa começou a pegar para o lado do Saul com Jonatas.
E para arruinar mais ainda a situação, Samuel havia dito para o Saul o seguinte: Saul, espere 7 dias, que eu vou vir aqui em Gilgal, nós vamos oferecer o sacrifício, vamos buscar a Deus, vamos falar com Ele, e Deus vai fazer grandes coisas através de você. Só que Saul, você já sabe, ele não esperou o tempo certo, ele não esperou o momento certo, ele não esperou por Samuel. A Bíblia diz que ele fez movido pelas circunstâncias e ele ofereceu o sacrifício. Quando ele terminara de fazer o sacrifício, Samuel chegou e disse: que foi, Saul? O que aconteceu? E Saul, versículo 13, diz assim: então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já o Senhor tem buscado alguém para ser príncipe, um homem segundo o meu coração, segundo o seu coração. Percebe que a coisa está ficando cada vez mais difícil para Saul e Jonatas. Diante do inimigo furioso, diante de um exército enfraquecido, agora o líder, Saul, é desaprovado, é rejeitado, recebeu uma paulada na cabeça. Samuel disse assim: agora, porém, não subsistirá o teu reino. A coisa está ficando muito difícil nesse momento aqui. Para completar a tragédia, veja um pouco mais o versículo 22. Versículo 19, vamos ler. Ora, em toda a terra de Israel não se achava um só ferreiro, porque os filisteus tinham dito: não faça os hebreus para si nenhuma espada nem lança, pelo que todos os israelitas tinham que descer aos filisteus para afiar cada um a sua relha, sua enxada, seu machado e seu sacho. Os israelitas dependiam dos filisteus. A fábrica de fazer as armas era lá no país com o qual eles estavam em guerra. E os filisteus fecharam a fábrica. Estamos falando sobre fábrica e família. A fábrica de fazer as armas, as espadas, as lanças, eram lá no país vizinho. E os filisteus resolveram fechar as fábricas. Não pode vender nenhuma arma para os israelitas. Está proibido a venda de arma para os israelitas. De formas que diz aqui no versículo 22, assim no dia da peleja, não se achou nenhuma espada, nenhuma na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Ninguém tinha espada, ninguém tinha lança, exceto Jonatas e Saul. Agora veja bem, irmãos, a situação aqui para o Jonatas e para o Saul. O inimigo furioso, um exército enfraquecido, um líder derrotado, desaprovado, rejeitado e sem nenhuma arma para guerrear, sem nenhuma espada, sem nenhuma lança. E agora, o que é que eu vou fazer? Se fosse você, o que você diria? E agora? Que faremos? Que faremos? Porque a coisa está feia aqui, está preta. Não dá para guerrear sem espadas. Não dá. Havia 2 espadas somente. Estava com Jonatas e com Saul. A fábrica havia
estava fechada, mas ainda existia 2 espadas, uma com Jonatas e a outra com Saul. E vamos ver então o que foi que aconteceu no capítulo 14. Próximo capítulo. No capítulo 14, você percebe que algo aconteceu. Logo você vai perceber que algo aconteceu aqui. O que podemos fazer quando a coisa está difícil? O que é que nós podemos fazer? Vejamos aqui no versículo 1 do capítulo 14, diz assim: sucedeu, pois, que um dia Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Mas não fez saber ao seu pai. Aí ele vai conversando com aquele jovem escudeiro. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu peguei essa palavra para mim, quando está tudo difícil, quando a coisa parece que não tem solução, nós temos que fazer alguma coisa. É naquele momento, quando parece que tudo está ao contrário, é naquele momento que você precisa fazer alguma coisa. Diga ação. Diga para o seu irmão, ação. É naquele momento que você tem que entrar em ação. E foi exatamente o que o Jonatas fez aqui. Ele entrou em ação. Sucedeu, pois, que um dia Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus. Vem comigo, meu discípulo. Vem comigo, meu auxiliar. Vem comigo, meu escudeiro. Nós vamos passar a guarnição dos filisteus. Temos que fazer alguma coisa, temos que agir. Não podemos ficar parados, não podemos ficar na inércia, não podemos nos acovardar, precisamos fazer alguma coisa. Eu tenho uma palavra para alguns de vocês aqui. Aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer, não duvide, faça, porque o Senhor está contigo nesse projeto. Agora, perceba que ele chama, sabe quem? Ele chama o seu jovem escudeiro. Aquele discípulo que estava com ele constantemente. É tão bom estar debaixo de cobertura espiritual. Não é verdade? Mas é tão bom quando você tem pessoas que possam te ajudar. É tão legal quando você tem liderados que possam te ajudar no ministério. Graças a Deus, irmãos, que nesses 26 anos de ministério, eu sempre fui tão privilegiado de ter pessoas orando por mim, meus líderes espirituais, mas também em ter pessoas que eu pudesse contar com eles. Graças a Deus por isso. Jonatas tinha um jovem e ele falou assim: vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Então veja bem, ao fazer alguma coisa, ao tomar a iniciativa para fazer alguma coisa, não faça sozinho, vá junto com alguém. Sabe por quê? Porque quando você fica sozinho, a Bíblia diz no livro de Provérbios que o solitário, ele busca os seus próprios interesses e ele se isola, ele busca seus interesses egoístas. Uma vez eu assisti um filme por nome O Náufrago, antigão, né? Quem assistiu O Náufrago? E lá, o náufrago, você sabe muito bem o que aconteceu lá. Aquele homem, né? Ele fica perdido naquela ilha, sozinho na ilha. Anos e anos e anos sozinho na ilha. Assim como tem pessoas na igreja, anos e anos na igreja, mas não está sozinho, não tem relacionamentos, não tem vínculo com ninguém, não tem amizade com ninguém, não tem nenhum discipulador e muito menos discípulo. Não tem ninguém. O náufrago estava sozinho naquela ilha.
Mas ele buscava relacionamentos. Como não tinha ninguém, o que ele fez? Pegou uma bola de basquete, de vôlei, pintou lá um rosto, né? E deu o nome para aquela, como é que era o nome? Wilson. Você já sabe o que aconteceu. Um dia ele ficou chateado com o Wilson, deu um chute no Wilson. O Wilson, as ondas estão levando o Wilson para bem longe. E ele sai gritando atrás do Wilson. Wilson! Tem muita gente que não tem discípulos, que não tem discipulador, que está sozinho por aí, que está gritando Wilson, Wilson, Wilson. Não grite pelo Wilson, grite por Jesus. Não vá sozinho. Tenha sempre alguém com você. Veja só o que aconteceu no versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. A fé tem que entrar em ação. Ponha a fé para funcionar. Perceba que Jonatas não sabia, não estava muito certo se era para ele proceder daquela forma ou não. Mas uma coisa ele disse aqui, olha... Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porquanto para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. A fé entrou em ação. Quando naturalmente parecer impossível, haja pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O líder viverá no seu ministério pela fé. Sabe, irmãos, eu lembro que lá em Fortaleza, no estado do Ceará, quando nós chegamos ali, havia muitos desafios. A maioria de nós de Santarém nunca tínhamos saído para uma capital, para um outro estado. Quando nós chegamos em Fortaleza, o que saía da boca dos pastores e líderes era essa frase: Fortaleza é uma cidade muito difícil de ser evangelizada, é um verdadeiro cemitério de igrejas. Em Fortaleza não cresce igrejas, porque aqui quem impera é o Padinho Cícero. E nós visitamos tantas igrejas, várias igrejas, até a igreja católica nós fomos visitar, para ver a coisa, para ouvir as pessoas. Aí, nós fomos na contramão daquela palavra, daquilo que o povo dizia. O povo dizia, Fortaleza é difícil. E nós estávamos lá dizendo, não é difícil não. O povo está preparado para o evangelho. Fortaleza é difícil ganhar almas para Jesus. E nós dizíamos, não, nós vamos ganhar multidões para Jesus. Porque, irmão, a fé fala. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da orelha. Não, está no poder do braço. A morte e a vida está no poder da... Quando você fala palavras de morte, quando você diz que não vai dar certo, que não vai acontecer, que não vai fazer, que tudo vai acabar, que tudo vai fracassar, que a sua igreja não vai crescer, que a sua célula não vai multiplicar, quando você fica liberando esse veneno mortífero de morte, vai acontecer morte. Mas quando você, pela graça de Deus, começa a liberar palavras de vida, palavras de graça, palavras de transformação, é isso que vai acontecer, meu irmão. E aconteceu lá em Fortaleza. Eu, lá em Santarém, cheguei a ter 285 células. Uma célula que eu dirigi, que eu estava dirigindo, teve uma vez que
só deu uma pessoa na célula. Sabe quem foi? Foi eu mesmo. Só deu eu. Marciano, cara, macho velho, não foi fácil para mim naquele dia. Satanás veio buzinando, dizendo assim, ó, para com isso, rapaz, não vai dar certo. Esse negócio de célula aqui em Santarém não funciona. Pode até funcionar se o pastor Eibiúbe liderar, mas você não vai conseguir. E eu peguei meu violãozinho, comecei a cantar, tocar, ministrei, não tinha ninguém, né? Eu cantei, orei, cantei, orei, até da hora de terminar a célula. E não chegou ninguém. Aí eu disse assim, vou guardar o meu violão, pegar minha Bíblia e vou embora. Quando eu estou de saída, os irmãos estão chegando. Ainda bem que chegaram com o lanche, levaram o lanche. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o maligno vinha dizendo assim, não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir, a célula não vai multiplicar, você é um fracassado, você não tem capacidade. E eu estava ali dizendo, não, eu vou, essa célula vai crescer, Deus está nesse projeto, Deus está nesse negócio, os membros são compromissados, os membros são fiéis, vai crescer, vai multiplicar, e foi isso que aconteceu. Aquela célula cresceu, multipliquei 1, 2 vezes, até 285 células para a glória do Senhor. Quando tudo parecer difícil, haja pela fé. Diga para o seu irmão, é pela fé. É pela fé que o milagre vai acontecer. Você vai ver. É pela fé que o milagre vai acontecer. Diga para o seu irmão, se você quiser, basta somente acreditar na palavra do Senhor, que Ele bota para quebrar. Agora veja bem, versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Para Deus não tem problema nenhum, nada vai impedir a ação de Deus. É com muitos ou com poucos, não faz diferença nenhuma para Ele. Só precisamos ter fé. Agora perceba a resposta do discípulo amado aí. Veja o versículo 7. Ao que o seu escudeiro lhe respondeu, faze tudo o que te aprover. Na outra tradução diz, fazei tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Quem não é pastor titular aqui? Levante sua mão. Você é só um auxiliar. Você só é um líder de célula na sua igreja. Levante bem alto sua mão. Tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você. Veja bem, ó. Veja bem, ó, seu pastor precisa de você. Seu pastor precisa de você. Meu irmão, quando o auxiliar, quando o escudeiro falou assim, eu acredito, pastor Alberto, que o Jonatas já estava empolgado, ficou muito mais empolgado. Ele já estava encorajado, ele ficou muito mais encorajado. Quando o auxiliar, quando o servo, quando aquele membro disse assim, eu estou contigo, meu líder, eu estou contigo, meu discipulador, eu estou contigo, meu pastor, para que der e vier, a tua disposição será minha. Nós vamos lá, vamos botar para quebrar, vamos derrotar esses filisteus e ninguém vai nos segurar. Agora, pense num pastor, meu irmão, que anda mais para baixo do que apartamento de minhoca. É quando ele tem líderes que quando ele passa um desafio, ele diz, pastor, isso não, pastor, agora não, pastor. De novo, pastor. Você já viu que não deu certo, pastor? Você já viu que os colegas estão nos buracos por aí, pastor?
De novo não, pastor. Mas eu creio que aqui só tem homens e mulheres, líderes, colíderes, membros, discípulos discípulos positivos, que vão falar como esse rapaz falou aqui: eu estou contigo, meu líder, eu estou contigo, minha líder. Para que deve é para ganhar umas para Jesus, é isso que nós vamos fazer. É para discipular, é isso que nós vamos fazer. É para ganhar Curitiba para Jesus, é isso que nós vamos fazer. É para ganhar o Paraná, o Brasil e o mundo para Jesus, é isso que vamos fazer. Cadê você? Cadê você? Onde é que você está? Dê glórias a Deus, meu irmão. Lá no Ceará, eu tenho um discípulo muito legal, exemplar, o pastor Elielso. E nós fomos desafiados a começar uma igreja na terceira maior cidade do estado do Ceará, lá em Sobral. Elielso me ajudou, viveu comigo muitos anos, me ajudando, me auxiliando. Eu passei por um momento muito difícil na área da minha saúde. E o Elielso sempre esteve ao meu lado, me ajudando, me levando para os médicos. E quando o pastor Eibe chegou e disse: Canté, você precisa liberar o Elielso para ele ir para Sobral, porque precisamos de um obreiro lá. Eu disse: tudo bem, pastor, o obreiro não é meu, o obreiro é de Jesus, e o senhor é o líder principal. Estou aqui contigo para que der e vier, vamos mandar o obreiro sim para lá. E o Elielso foi. Irmãos, em poucos anos, a igreja que ele começou do nada, foi só ele, a esposa e 2 filhos pequenos. E ele começou um trabalho ali do zero. Em poucos anos, para a glória de Jesus, a igreja da Paz de Sobral já é uma das maiores igrejas daquela cidade, para a glória do Senhor Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque quando o líder age com espírito de fé, isso contagia o liderado, isso abençoa o liderado. Todo liderado, ele quer ver um líder ativo, proativo, dinâmico, disposto, intenso, corajoso, visionário. Mas quando o líder, ele é meio devagar, quase parando, o liderado vai agir do mesmo jeito que ele age. O liderado não vai crescer mais que você. E ele foi para Sobral e hoje nós temos, para a glória do Senhor, uma grande igreja naquela cidade. Veja o versículo 7 desse mesmo capítulo aí. Ao que o seu escudeiro lhe respondeu: fazei tudo segundo aprover no teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Eu gosto tanto daquela passagem de 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 18, quando Paulo diz assim: roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Paulo havia enviado Tito para supervisionar a igreja lá em Corinto. E ele escrevendo, ele diz assim: olha, eu enviei o Tito para supervisionar a igreja aí. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Você que é discípulo precisa seguir nas mesmas pisadas, no mesmo espírito do seu líder. Não seja aquele discípulo que tem as características daqueles homens bombas que derrubaram as torres gêmeas. Você sabia que tem muita gente na igreja com aquele espírito, homem bomba? Ele está ali disfarçado, está no meio da igreja, mas por dentro dele está sendo gerada uma bomba. E no tempo certo, se não for tratado, ele explode, ele acaba com tudo. Paulo está dizendo: olha, o meu discípulo foi diferente. Eu pedi para ele fazer tal coisa e ele fez exatamente aquilo que ele deveria fazer. O discípulo fiel não desvia a rota.
Não saia da rota, faça exatamente aquilo que Deus está mandando você fazer através do seu líder. Amém? Diga para o seu irmão: meu irmão, você é um campeão, para a glória do Senhor, você é mais que vencedor. E nessa tarde abençoada, de muita unção e de poder, eu quero te falar, eu quero te dizer, que em tudo você vai vencer. Veja o versículo 8, disse Jonatas: eis que passaremos aqueles homens, e nós descobriremos a eles. Se nos disserem, parai até que chegamos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a eles. Se porém disserem, sobe a nós, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isso nos será por sinal. Temos que ficar atento ao movimento do inimigo também. Veja o versículo 12. E os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: sobe a nós, e nós ensinaremos uma coisa. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou na mão de Israel. Eu queria estar lá filmando essa cena. Porque se você andar um pouquinho mais, logo você vai ver que Jonatas, versículo 13, então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu escudeiro ia atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu escudeiro, pajem de armas, os matava atrás dele. Que cena maravilhosa! Jonatas tinha uma espada, e o outro moço tinha um escudo. O Jonatas entrou na frente da batalha, enfrentou logo 20. É aquele líder que toma iniciativa para fazer algo, que não fica parado. Como ele não está sozinho, ele dá o pontapé inicial e os seus liderados concluem, realizam a obra. Amém, querido? Jonatas ia na frente lutando, derrubando um, e o escudeiro concluía, matava aquele um, e vinha o outro, e matava o outro, e vinha o outro, mataram 20. A Bíblia diz que um pode fazer 1000 fugirem, 2 podem fazer 10.000 fugirem. Uma multidão de homens e mulheres que estão aqui em Curitiba, poderemos fazer milhares de capeta fugirem. Amém? Temos que ter essa iniciativa, fazer alguma coisa. Temos que sair do anonimato. Não podemos ficar parados. Agora, irmãos, quando você se propõe a fazer algo, quando você toma iniciativa para fazer algo, veja o que acontece. A sua iniciativa, com muita fé, com muita determinação, com muita ousadia, atrai, chama a atenção de Deus. Diga para o seu irmão: a sua iniciativa, com muita fé, com muita ousadia, com muita intrepidez, chama a atenção de Deus. Veja o versículo 15. Pelo que houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a própria guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra estremeceu de medo, que houve grande pânico. Quando você toma iniciativa para fazer algo, pela fé,
com muita ousadia e intrepidez, você chama a atenção de Deus. Quando você propõe fazer a vontade do Senhor, batalhar as batalhas do Senhor, quando você propõe, quando você se interessa pelos interesses de Deus, Deus vai sair ao teu favor para pelejar por você. Pastor, e como é que o Senhor vai fazer? Eu não sei. Nesse caso aqui, a terra tremeu. Em outros momentos, quando Deus saiu para pelejar pelo seu povo, Ele veio de diversas maneiras, de diversas formas. Eu não sei como é que Ele vai vir ao teu favor. Eu não sei como é que Ele vai fazer. Mas uma coisa eu sei, que Ele vai fazer alguma coisa por você. Dia 4 de julho de 2016, 3 horas da tarde, cheguei lá no aeroporto ali de São José. Saímos daquele aeroporto, frio. Ano passado estava mais frio. Frio. Aí um amigo ligou para mim e disse assim: Canté, tu entrou literalmente numa fria, viu? Cara, como diz lá no Ceará, macho velho, tu vai ver o que é bom para tosse. Aí eu lembro que um mês depois eu estava envolvido em tantas coisas, reunindo com tanta gente, trabalhando com tanta gente, e a coisa começou a ficar tão difícil para o meu lado. E eu lembro que uma tarde algo aconteceu comigo, não sei o que estava acontecendo, mas aconteceu alguma coisa estranha, muito estranha, pastor Marcelo, muito estranha, me deu uma crise de choro. Eu pensei que eu estava ficando maluco. Eu lembro que eu liguei para o meu líder, pastor Eibe, mandei um zap para ele, chorando no WhatsApp. E logo ele viu o meu desespero, retornou imediatamente e perguntou para mim o que está acontecendo. Eu falei: pastor, não sei o que está acontecendo, talvez é muita pressão, é muita coisa aqui misturada com o clima, com o frio, com a cultura, com as pessoas, com os problemas, alguma coisa ruim está acontecendo. Aí ele disse pelo telefone: aguenta firme aí, macho velho, aguenta firme aí, porque Deus está contigo, Ele vai te dar a vitória. Como Deus vai fazer, eu não sei. Mas eu só sei que Ele vai fazer por você. Ele peleja por você. Nesse caso aqui, a terra tremeu. Nesse caso aqui, houve um terremoto, houve pânico, houve desespero. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que entre eles lá, eles começaram a brigar entre eles, a espada de um contra outro, e houve aquela confusão lá no arraial dos filisteus. Deus vai confundir o arraial do inimigo, porque Ele peleja por você. Amém, queridos? Diz a Bíblia, no livro de Jó 42:2, sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus tem um plano para realizar em você em primeiro lugar, em mim em primeiro lugar, e através de mim e através de você. Deus tem um plano para realizar através de nós, e o inimigo não vai frustrar os planos de Deus, o inimigo não vai impedir, o inimigo não vai poder resistir, não vai poder resistir. Sabe por quê? Porque Isaías 43:13 diz: desde os dias mais antigos eu sou. O Senhor está dizendo: não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus age por você, ninguém vai poder impedir. Portanto, não temas, tome iniciativa, faça alguma coisa, se levante, se posicione. Se a coisa estiver meio difícil, se você já fez aquela pergunta: e agora, o que eu vou fazer? Eu não sei o que você vai fazer, mas faça alguma coisa. E quando você fazer alguma coisa, Deus vai fazer por você. Ele peleja por você, e quando Ele age, ninguém vai impedir. Olhe para o seu irmão e diga para ele:
Meu irmão, você é demais. Você é um campeão. Você é cheio da alegria e de muita unção. E eu quero te falar, e também quero te dizer, nessa tarde maravilhosa, diga para ele, eu amo você. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Perceba que porque Jonatas tomou a iniciativa de fazer algo. Perceba que no capítulo 13 era um capítulo do azar. Né? O número 13, né, diz que é o número do azar, e na realidade, nesse caso aqui, Marcelo, só tragédia. Só tragédia. Mas no capítulo 14, foi só vitória. Pode ser que tenha um capítulo na sua vida que foi derrota, que foi fracasso, que foi decepções, mas tem o próximo capítulo que o Senhor quer escrever na sua vida. Um capítulo vitorioso, um capítulo abençoado, um capítulo próspero, um capítulo feliz. Deus quer escrever para você, meu irmão. Tem que fazer alguma coisa. Tem que se movimentar. Tem que inovar. Graças a Deus, hoje, um ano depois, para a glória e honra do Senhor, nós estamos já bem adaptados ao clima, ao frio, à quirera, ao pinhão. Glória a Deus, a tainha, aos macacos velhos. Né, Marcelo? Hoje já tenho vários amigos, Marciano, Nilton, Odilon Vergara, Adalberto. Meu amigo Adalberto, você é uma grande bênção, você é uma potência, você é demais. Você e o Marciano, juntamente com o Milton, vocês são demais. Eu quero falar para vocês como me sinto bem aqui, para a glória do Senhor. Não vá rir de mim. Eu lembro que lá em Fortaleza, o pastor Ibe dizia para nós assim, nós vamos, essa igreja vai crescer aqui, essa igreja vai crescer. Irmãos, nós começamos a enfrentar batalhas espirituais lá em Fortaleza. Alguns de nós foram assaltados, sequestrados, outros adoeceram terrivelmente. Eu adoeci, de repente, eu sempre fui muito bem de saúde, mas quando foi um dia eu fui no médico, e o médico detectou que tinha um nódulo que saía de dentro do meu rim, tamanho de um limão, de 5 centímetros, era um negócio terrível. E naquela tarde, quando eu cheguei em casa, eu contei para minha esposa, e tanto eu como ela começamos a chorar, desesperado, porque o médico falou assim para mim, ele disse, olha, isso aqui é um tumor, e vai ter que fazer uma cirurgia. E eu perguntei para ele, quando, doutor? Ele falou, se você quiser, você já pode ficar internado agora mesmo. Aí eu entendi a gravidade da situação, e eu lembro que eu cheguei em casa e disse, amor, o médico falou assim, nós começamos a chorar. Meu irmão, pense numa tarde infernal. Parece que o céu fechou. Aquele ambiente de tristeza pairou. E o maligno vinha dizendo, ei, você vai morrer, vou te matar, você nunca mais vai pregar o evangelho. Eu lembro que eu e a minha esposa começamos a orar. Eu fui num outro médico, o outro médico disse assim, olha, tem jeito, vai ter que tirar o rim, vai ter que tirar o teu rim direito. Eu disse, tudo bem, doutor, e dá de viver bem com outro rim? Ele falou, claro que dá, você só tem que tomar muita água, viu? Aí eu disse, vi, doutor, vi sim. Tomei muita água, tenho tomado muita água. Irmãos, isso foi numa terça-feira. No sábado eu já estava na sala de cirurgia. E aí, meu irmão, foi feita a cirurgia, o procedimento. E o maligno vinha, não vai dar certo, você vai morrer com esse problema aí, isso vai derrotar você. Eu disse, não, eu vou viver, porque eu tenho uma promessa. Porque quando eu estava
como obreiro lá no interior da Amazônia, eu fui dirigir um culto sozinho, lá no Lago Grande. Viajei 8 horas de barco, naquele rio Amazonas. E o barco subia e descia, ia e pá. E eu aqui no timão do barco, sozinho. Cheguei lá cansado, mas moído que arroz de terceiro. Eu estava ali tão exausto. Deitei em cima do toldo do barco. Contemplei o pôr do sol. E parecia que a face de alguém, o rosto de alguém, brilhava ali naquele pôr do sol. Quando eu olhei para aquilo, Deus falou comigo. Deus disse assim para mim: ei, se você for fiel, eu vou te levar a lugares que você nunca imaginou na sua vida. Hoje aqui está se cumprindo um desses lugares, porque eu nunca imaginei chegar aqui, pregar aqui. Meu irmão, quando falava de Curitiba para nós lá no Pará, era um lugar de primeiro mundo. Parecia tão difícil chegar aqui em Curitiba. Quando falava na igreja, Luciano Subirá, esse homem para nós aí era alguém assim muito importante. Hoje o macho velho é meu amigo. E eu lembro que eu estava pregando lá no Ribeirinho. Naquela época, lá naquela comunidade não tinha luz elétrica, era num candeeiro e funcionava com gás, e acabou o gás. Ainda bem que estava um luar. Irmãos, e naquela região tinha muitos gados e búfalos, né? E quando começamos a cantar no violãozinho lá, aquelas músicas bem antigas, aqueles corinhos de fogo, né? Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, sai, minha fé. Meu irmão, quando eu olhei, era tanto do búfalo. Tinha poucas pessoas, eu preguei o evangelho com tanta ousadia lá no meio do rio Amazonas. E eu lembro que Deus falou comigo: eu vou te levar a lugares que você nunca imaginou. Por isso que hoje eu louvo a Deus. Quando eu olho para trás, eu só tenho que glorificar a Deus, porque eu sei onde tudo começou. Eu jamais poderei me vangloriar de alguma coisa. Se alguma coisa tem acontecido, não é por causa de mim, apesar das minhas dificuldades, fragilidade, Deus resolveu agir, e agindo Ele, quem impedirá? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. O chamado de Gideão. Isso aqui me impactou tanto, porque eu vim de uma família muito simples, lá do interior da Amazônia. A Bíblia diz que os israelitas, eles estavam diante de uma situação caótica, opressora, prejudicial. Versículo 3 do capítulo 6 de Juízes diz: porque sucedia que, havendo Israel semeado, subia contra ele os medianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra ele, destruía o produto da terra até chegarem a Gaza. E não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus rebanhos e tendas, vinha em multidão, como gafanhotos, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e entrava na terra para a destruição, para destruir. Veja só a situação aqui. Os israelitas semeavam, mas vinham os medianitas e pegavam tudo, roubavam tudo, sequestravam tudo. Israel estava diante de uma situação caótica, terrível, opressora. Talvez isso fala de algum ministério, de alguma igreja, de alguma célula, que você trabalha, luta, ora, jejua, busca, mas as ovelhas estão sendo levadas, estão sendo destruídas, não tem provisão, não tem mantimento. Veja o que aconteceu. Versículo 6 diz que Israel, por causa disso, foi enfraquecido. Agora, avança um pouquinho mais e veja o versículo
12. Apareceu-lhe então o Senhor, o anjo do Senhor a Gedeão, e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Meu irmão, diga para o seu irmão: o Senhor é contigo. Mas diga assim como alguém que vai morar no céu: o Senhor é contigo, homem valente. Agora veja o versículo 13. Gedeão lhe respondeu: ai, Senhor meu, o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio. E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Senhor, onde é que estão as maravilhas? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, ó Senhor, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel. Aí o Gedeão, ainda não entendendo muito bem, mais ou menos como eu, em alguma época, replicou-lhe Gedeão: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Senhor, não tem condição nenhuma. A minha família é muito simples. Eu sou de uma família do interior. Eu sou de uma família pobre. E tem mais um agravante: eu sou o menor da casa do meu pai. Versículo 16. Versículo 16. Ainda bem que você está aqui na Bíblia. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como um só homem. Eu quero profetizar essas palavras para a sua vida nessa tarde. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai nesta tua força, homem valente, mulher valente, vai nesta tua força, porque o Senhor é contigo e tu ferirás o inimigo. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Quando o maligno diz que você é um fracassado, um derrotado, não acredite na palavra do inimigo, creia no que a Bíblia diz ao teu respeito. O Senhor é contigo, homem valente, vai nesta tua força. Não desista, não pare, porque o Senhor é contigo. E a Bíblia diz: e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém? Vai nessa tua força. Olha, quando tudo parecer difícil e chegar aquele momento que você fazer aquela pergunta: e agora, Senhor, que farei? Saiba de uma coisa, que o Senhor está contigo. Saiba de uma coisa, que o Senhor não te vê como um derrotado, como um fracassado, mas Ele te vê como um homem valente. Como é que você se vê? Antes eu me via também como o Gedeão estava se vendo. Mas até o dia que eu entendi que todos os recursos, todos, a Bíblia diz que eu sou completo em Cristo. Ele me completou, eu sou completo nele. Se eu sou completo nele, todos os recursos necessários que eu preciso para ser um melhor pastor, para ser um melhor esposo, para ser um melhor líder, para ser um melhor pai, para ser um melhor gestor, para ser um melhor irmão, para ser um melhor amigo, todos os recursos estão dentro de mim, todos os recursos estão dentro de você e ninguém vai te segurar. Deus está contigo, homem valente, levante-se, tome postura. Amém? Diga essa aqui para ele. Diga-se, meu irmãozinho, você é demais. Você é um homem de Deus e de fé.
Era somente amigo do Marciano e do Adalberto, mas agora também é do Canté. Vai nessa tua força, homem valente. O Senhor é contigo. O Senhor peleja por você. A vitória é sua. Amém. Eu declaro que aqui em Curitiba, a sua igreja será uma das maiores aqui nessa cidade. E juntos vamos ganhar essa cidade para Jesus. Amém, queridos? Olha, deixa eu falar algo aqui para vocês, já vou terminar. É o seguinte, fique de pé, inclusive, se você puder. Aleluia. Olha aqui, uma das coisas que eu ouvi muito já aqui em Curitiba, eu tenho combatido isso, não tenho permitido essas coisas entrarem dentro de mim. Mas o povo sempre fala assim, não, rapaz, você veio lá do Nordeste, lá do Norte, aqui Curitiba é diferente, aqui a cultura é diferente, aqui o povo é mais frio, viu? O povo não é muito de abraçar, o povo não é muito amistoso, não. Eu digo, não é verdade isso, porque o mesmo Espírito que habita no nordestino, que habita no nortista, habita no sulista, o mesmo Espírito que atua lá em Fortaleza, lá em Santarém, ele atua aqui em Curitiba também, meu irmão. Abraça o seu irmão aí, eu quero orar por você nessa hora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é contigo. Diga para ele, vai profetizando. Vamos pôr em prática o que a irmã Miriam ensinou aqui. Vai profetizando, seja positivo, seja afirmativo, seja assertivo. Vai profetizando na vida desse abençoado que está com você. Profetiza o que Deus falou para Gideão. Vai nessa tua força, homem valente. O Senhor é contigo. Você ferirá o inimigo. Qual é o inimigo? Qual é o inimigo que tem se levantado contra você? O Senhor Deus é contigo. O Senhor peleja por você. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você é mais que vencedor. É isso que eu declaro. Ninguém vai te segurar. O maligno não vai te parar. O maligno não vai te frustrar. Não, os planos de Deus não serão frustrados. Você conseguirá. Você vai vencer, meu irmão. Ore por ele, profetize na vida dele, declare palavra de vitória. Eu declaro na sua vida, eu declaro cada pastor, eu declaro cada pastora, homens e mulheres compromissados, ungidos, determinados, apaixonados, em nome de Jesus. Seremos uma igreja relevante em Curitiba, seremos uma igreja triunfante em Curitiba, seremos a expressão do Senhor Jesus aqui em Curitiba. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pastor, eu queria terminar, eu sinto de Deus que devo fazer isso aqui. Olha só, nós vamos cantar aquela canção. Se olhares, Senhor. Mas olha só, aguente só um pouquinho aí. Se você está aqui com o seu pastor, com o seu líder, fique perto dele agora, por gentileza. Se una ao seu líder aí, fique perto dele aí. Procure ele, onde ele estiver. Você vai dizer para ele o que o escudeiro de Gideão disse. Ele disse, estou aqui contigo, meu líder. Fazer tudo segundo inclinar o teu coração. Se o teu coração se inclinar para essa direção, eu sei que vem de Deus. A tua disposição será minha. Não fique sozinho, não. Procure alguém, procure um pastor. Procure um líder aí. Procure o seu líder, ele vai orar com você. Nós vamos orar agora, para que juntos possamos avançar ainda mais no reino do Senhor. Ore pelo seu liderado, ore por ele, pastorzão. Vai abençoando a vida do seu líder aí, do seu liderado aí. Ore por ele, ore por ele. Profetiza na vida dele. Profetiza, abençoe a vida desse irmão querido. Aleluia, aleluia. Se você está sozinho aí, procure alguém. Procure um amigo aí para orar com você. Não fique sozinho.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, meu Deus, nessa hora, o mover sobrenatural do Senhor no corpo de Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, o melhor do Senhor. Eu declaro a presença manifesta do Senhor, meu Deus, na vida de cada discípulo aqui, na vida de cada líder aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. aleluias. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, Disposto a obedecer. cumprir todo o teu querer. Aleluia, 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 Dá-me aleluia. um coração Igual ao teu. Agora, olha aqui para mim, ó. Você vai encontrar o seu líder aí, já encontrou ele? Olhe para ele agora. Olhe para o seu líder. Olhe para o seu pastor. Você vai dizer para ele assim: meu pastor, meu líder, saiba de uma coisa, eu estou contigo, para que der e vier, e juntos nós conseguiremos, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Ei, ei, ainda não parou não. Agora você vai abraçar o seu líder, você vai dar um beijo nele, você vai dar um ósculo santo, e você vai falar uma palavra de amor, de carinho para ele. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha aqui para mim rapidinho, queridos. Eu já vou estar encerrando. Mais uma vez, eu quero dizer que é uma grande honra para mim, com a minha família. Eu, quando cheguei aqui, fui tão bem recebido pelos colegas pastores. Muito obrigado, pastor Marciano, meu amigo. Pastor Alberto, pastor Odilon, pastor Milton e todos os colegas pastores. Nós estamos aí para somar e juntos nós vamos avançar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus.